Mais um vídeo polêmico aqui no canal. Nós vamos falar sobre o uso de telas. Qual a recomendação dos pediatras da OMS? A partir de que idade está liberado assistir desenho, jogar no celular, no tablet, no computador? A gente sabe que tem muitos aplicativos, desenhos que são educativos, mas será que isso realmente faz bem para o bebê? Quais são os impactos positivos e negativos no desenvolvimento da criança? Vamos conversar com o Dr. Augusto Pisatti, que é pediatra da Suzane, e ele vai esclarecer todas essas dúvidas. Confere. Doutor, então, seja muito bem-vindo novamente ao canal. E agora para falar sobre mais um tema polêmico, porque, querendo ou não, é um entretenimento para a criança, né? É utilizado muitas vezes durante a alimentação, né, para distrair o bebê. Claro que tem os seus benefícios, mas eu queria que você começasse falando qual a recomendação, por exemplo, dos doutores e da OMS. A partir de que idade está liberado o uso de telas? Então, a gente sabe que hoje a gente não pode fugir disso, né? Do que as telas trazem para a gente, celular, tablet, isso é usado até como estímulos, às vezes até para desenvolvimento, essa parte de entretenimento, isso realmente existe, né? Mas a gente tem que estar muito atento aos malefícios que isso pode causar também. Existem vários malefícios que podem causar. Então eu vou te falar uma coisa técnica, que todo mundo que estiver ouvindo vai achar, nossa, que absurdo, mas é tecnicamente o que a Sociedade Brasileira de Pediatria e a OMS recomendam. De 0 a 2 anos, 0 de tela, 0. De 3 a 12 anos, 1 hora. De 12 a 15, 1h30. Acima de 15 anos, 2 horas. Todo mundo vai falar, nossa, mas isso é impossível. Mas isso é recomendação técnica da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Organização Mundial de Saúde. Existe até uma lei brasileira sobre o uso de telas e internet na criança, que isso é uma coisa que tem que ser obedecida como causa de distúrbios na criança, né? Então, acho que é legal ter uma lei e ter essa normatização, não que você vai seguir absolutamente exatamente isso que está dizendo, mas é para chamar atenção que a gente não pode liberar isso, né? Que a gente não pode usar isso de uma forma indiscriminada, sabe? Só como aquela coisa do benefício de distrair a criança, tudo, né? E aí, por exemplo, quais seriam os impactos negativos no desenvolvimento motor, psíquico da criança? Várias áreas a gente pode falar isso, né? Então, desde essa parte de desenvolvimento, porque o desenvolvimento da criança está ligado a uma coisa que a criança precisa ter a liberdade e precisa criar coisas. Quando você entrega uma coisa já criada e montada e feita, a criança quase que ela não usa esse estímulo da criação, de você pegar um nada e transformar alguma coisa. Então, isso é a primeira coisa. O impacto nisso também tem um impacto grande na socialização da criança, porque o mundo da criança fica um mundo fechado, fica fechado numa tela. E a interação, que é o olhar, o tocar, o sentir, o se expressar, ele fica sendo substituído por uma coisa pronta, parada. Não é que ela seja fixa, né? Porque, lógico, as imagens vão evoluindo, mas você não usa os sentidos todos que são importantes para o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Então, a gente começou falando desse número de horas, que é uma coisa absolutamente restrita. Acho que isso a gente tem que colocar como uma chamada de como isso tem que ser visto e usado como uma crítica dos pais e cuidadores das crianças. E tem esse impacto que nós falamos, né, do impacto do desenvolvimento, o impacto da socialização, o impacto na obesidade, porque a criança, quando você distrai o olhar dela durante a alimentação, a criança perde a referência da sensibilidade ao sabor. A saciedade, ela está ligada à parte sensória dela no que ela está assistindo, do que ela está vendo. Então, ela perde todos os benefícios que você tem de, por exemplo, de sentir cada alimento, de você sentir a saciedade. Então, você perde essa noção, também sendo estímulo de obesidade. Aumenta a irritabilidade da criança, porque depende do tipo de excitabilidade que a tela vai provocar, a criança aumenta tanto a excitabilidade que ela pode ficar inquieta, irritada, com distúrbios de sono. Então, nisso também influi. Tem a parte física, que é a emissão de ondas eletromagnéticas, que a gente não pode dizer que isso não existe, né? Isso existe, elas são emissões. Quando você segura o celular, a gente sente até um pouco
pouco essas ondas. E isso, imagina um pouquinho, mas imagina isso sendo emitido com um número de horas grande, uma frequência muito grande, que interferência que isso vai fazer, inclusive com a proximidade na cabecinha da criança. O tecido da criança, ele é muito mais sensível à absorção das ondas do que o tecido dos adultos. Então, mais cuidado ainda nós temos que ter a isso, né? E eu acho que um outro malefício, doutor, eu li uma vez, não sei se confere, é para a visão. Sim, sem dúvida. A emissão das luzes, né, por exemplo, do celular, às vezes de ficar muito próximo, também pode afetar o desenvolvimento da visão? Isso tem, assim, lógico, você fica tendo um esforço visual constante, a gente não vai medir na criança, mas pode dar dor de cabeça, o movimento ocular, né, exagerado, se depende do tipo se for uma coisa muito excitável, muitas cores, vai provocar uma excitabilidade, isso até podendo produzir uma dor de cabeça para a criança, né? Tá, isso realmente pode também ter uma interferência. A outra coisa que nós não falamos são os distúrbios articulares e ortopédicos, pela postura que a criança acaba assumindo, uma criança maior, por exemplo, né, usando o celular. A gente atende aqui na clínica várias crianças com distúrbios de dor cervical, de lombalgia, tudo pelo uso. Já nas crianças. Sim, pelo uso do excessivo, né? Ainda mais nesse período todo onde a parte digital teve uma expansão muito grande, você teve um uso até necessário, né, em aulas, tudo, mas isso não fica de graça, né? Isso mostra que o ser humano não pode ficar com esse exagero do uso, né? Mas a lição é essa. E, doutor, essa exposição passiva, por exemplo, muitas famílias têm o hábito de assistir televisão, de deixar a televisão ligada o dia todo. E aí a criança está lá brincando, não está necessariamente assistindo TV, mas ela está ali. Isso aí faz mal também? A gente pode colocar em termos de gravidade, isso talvez seria bem menos, porque a proximidade da tela é menor, a criança não está muito atenta àquilo, mas o que me incomoda quando você coloca esse tipo de coisa é a não atenção à criança. Você deixar como a televisão como uma babá eletrônica, né, que está lá tocando, em vez de você estar interagindo com seu filho. Eu acho que a interação do ser humano é importante em todas as idades, né? A gente discute isso até nos idosos, né, como isso é super importante. E na criança, imagina, a criança está em plena formação, né, Julia? Então é incrivelmente importante essa interação. Isso não estou dizendo que não é que a criança não possa assistir televisão, não é isso. Um desenho, uma coisa, lógico que pode. Estou dizendo essa coisa exagerada, onde isso passa a estar ligado o tempo inteiro e desvia a atenção não só da criança, como às vezes também dos pais, e impedindo a interação. Mas aí a gente tem também, por exemplo, desenhos educativos. Eu sei que vários desenhos foram mudados, alterados para serem politicamente corretos, para, de repente, ajudarem aí no desenvolvimento da criança. Tem, sei lá, alguma dica para dar dos desenhos? O que tem de benefícios? Em relação aos desenhos ou até aplicativos educativos, existem sim aplicativos para estímulo. Isso é usado até para crianças com déficit de desenvolvimento. Existem coisas que podem ser usadas, mas tem que ser um uso consciente, sob supervisão e com uma indicação adequada, porque o começo da nossa conversa foi o uso indiscriminado, né? Tá? A gente pode colocar assim, o uso indiscriminado de uma forma querendo preencher um papel que seria até um papel de socialização da criança, ou a facilitação para comer, ou evitar choro, ou como uma babá digital, né? Tá? Então, esse uso exagerado. Agora, lógico que existem, como tudo, existe o lado positivo, que a gente não pode negar que isso existe, como esse comentário que você fez em relação aos desenhos, e eu falei desses aplicativos que existem de estímulo também. O que eu fico pensando sempre, Júlia, é a gente achar que tem alguma coisa que substitui a interação do ser humano. Lógico que tem aplicativos, tem mesmo, tem até para idoso isso, de estímulos na parte da internet, existe mesmo, e a gente pode ter o bom disso, mas isso não quer dizer que se você vai usar isso como substituto de tudo o que foi da história da criação do ser humano até hoje, né? Eu sempre gosto de dar um resumo do que a gente passou, dizendo que a gente tem que acompanhar o desenvolvimento de uma forma crítica. Crítica não é uma negação, né? A gente não vai negar que existe isso, que a gente não pode usar de uma forma positiva, mas não usar substituindo o que é mais importante da característica do ser humano, que é o tato, contato, socialização e percepção.
A tecnologia tem o seu lado positivo, a gente tem que ter o bom uso dela, mas ter a crítica do limite disso e até onde isso pode chegar. Isso aí, doutor. Muito obrigada novamente. Quero também convidar quem não está inscrito no canal ainda para se inscrever, deixar aquele like, compartilhar o vídeo, que eu tenho certeza que vai ajudar muitos papais aí. E a gente sempre fica à disposição, né, Júlia, para qualquer dúvida, conversas e até sugestões, né, Júlia, de assuntos que a gente possa abordar, conversar, dizendo que é um canal aberto para que a gente possa, junto com todos os pais aí, para criar bem essas coisas lindas que são os nossos filhos, né? Isso aí, com certeza. E também podem entrar no Instagram do doutor lá, que ele também responde, né, doutor? Pode entrar assim que a gente responde. Tá bom. Obrigada, doutor. Obrigado a todos. Obrigadão.